de dragagem. Já há um processo licitatório em andamento. O nosso pedido foi para que acontecesse agora em maio, e a expectativa e o compromisso do governo federal é que essas dragagens possam acontecer agora no início de junho, né, e identificando naturalmente aqueles pontos em que a gente vai ter mais dificuldade ou que a navegação terá mais dificuldade. Nós começamos a semana reunindo com 30 secretários que têm ações, né, cujas secretarias têm ações diretas com a mitigação desses efeitos climáticos, né, especificamente da questão da estiagem, Secretaria de Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Defesa Civil, Setor Primário, IDAM, ADS, Comunicação, enfim, para que a gente comece já a dar encaminhamento a essas demandas. Tive também, algumas vezes, já com o governo federal para informar dessa nossa preocupação com relação ao que se avizinha, né, com relação à estiagem desse ano, e nós temos 3 aspectos que são importantes destacar num processo como esse, que é a questão da ajuda humanitária, porque muitas comunidades terão dificuldades de ter acesso a alimento, terão dificuldades de ter acesso, por exemplo, à água potável. O segundo aspecto eu acabei de falar, que é a questão da atividade econômica, que fica comprometida, e a gente sabe que aqui no Amazonas as nossas estradas são os nossos rios. Então, uma parte significativa, ou quase 100% da nossa atividade econômica, ela é feita através dos rios. É um percentual muito pequeno daquilo que é feito por estradas, quase inexiste, e também aéreo. Então, a nossa principal atividade econômica, ela é feita através dos nossos rios. E a gente tem um terceiro ponto, que é a questão ambiental, que é o aumento do desmatamento e também das queimadas. Como consequência disso, nós temos o comprometimento do ar. Ano passado, nós tivemos aqui uma situação muito difícil, e a gente trabalha para se antecipar a situações como essa. Nós temos um projeto que está caminhando no âmbito do Fundo Amazônia, que é para a montagem de 21 brigadas em 21 municípios, que representam algo em torno de 95% das queimadas. Inclusive, hoje falei com a ministra Marina por telefone para externar essa nossa preocupação com relação a esse período que se aproxima, daqui a 2, 3 meses, e pedindo agilidade para que a gente possa avançar nessa análise junto ao Ministério do Meio Ambiente do nosso projeto de montagem dessas brigadas nesses municípios. Tive com o ministro dos Portos e Aeroportos, tive com a equipe da ministra Marina, tive com a equipe do ministro Valdez, né, da integração regional, tive também com o vice-presidente da República, tive com o ministro Haddad, com todos eles, expondo a necessidade que a gente tem de avançar em algumas ações para a gente diminuir o máximo possível esse impacto sobre as nossas populações. Ontem eu estive em Brasília acompanhando o anúncio de outros projetos para o programa de aceleramento, programa de aceleração do crescimento, e dentre os anúncios feitos ontem, investimentos na ordem de 206 milhões de reais para o estado do Amazonas, que contemplam 12 projetos para o abastecimento de água em área rural de 11 municípios, e também um projeto aqui na capital. O projeto na capital se trata ali da área do Educandos, que contempla 400 unidades habitacionais. Mas nesse caso aqui da estiagem, o que nos interessa aqui é a montagem dos microsistemas de abastecimento de água para ampliar o sistema que nós já temos, que é o nosso programa Água Boa. E esse projeto contempla comunidades dos municípios de Anamã, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Manaus, Tapauá, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Parintins, Inhamundá e Maranhão.
São projetos na ordem de 50 milhões de reais para a implantação desses sistemas de abastecimento de água. Nós temos aqui uma projeção para esse ano da estiagem. A nossa projeção é que aproximadamente 157 mil famílias sejam afetadas. Então, aí você multiplica por 4. Aproximadamente 600 mil pessoas. Aproximadamente 600 mil pessoas devem ser atingidas este ano. A nossa previsão é de distribuição de aproximadamente 100 mil cestas básicas. A gente deve ter uma necessidade aí de 83 mil litros de água potável. Enfim, e a gente tem uma programação para instalação de algumas unidades para tratamento de água, tanto nos rios quanto em alguns locais estratégicos. Enfim, essas são algumas das ações que a gente está já antecipando aqui para diminuir o impacto da estiagem esse ano. E só lembrando que nós temos um site chamado Painel do Clima. O endereço é paineldoclima.am.gov.br, e nesse site tem todas as informações sobre essas ações, tanto de cheia quanto de estiagem. E ali também tem uma atualização diária sobre o nível dos rios, né, das calhas de rios, e tem uma prestação de contas também do que a gente fez na estiagem do ano passado e como a gente está se preparando para esse ano. Enfim, ali tem todos os números. Bom, e a gente vai falar aqui agora sobre a ação que o Estado do Amazonas está fazendo para socorrer os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Então, hoje nós estamos lançando uma campanha de arrecadação, né, para atender essas vítimas. A prioridade nesse momento é água potável e alimentos não perecíveis. Lembrando que calçados e roupas não serão recebidos, porque não é a prioridade nesse momento. Nós estamos encaminhando para o Rio Grande do Sul purificadores de água do nosso programa Água Boa, que tem capacidade de atender até 1.000 pessoas por dia cada uma dessas unidades. Nós estamos também fazendo o transporte de 30 mil copos de água tratada da nossa COSAMA, e aqui eu quero fazer um registro e um agradecimento à empresa Bertolini, que está cedendo esses caminhões, essa estrutura para que a gente possa fazer esse transporte. Esse material que nós estamos encaminhando, ele vai sair de balsa daqui, vai até Belém, e de lá segue por estrada até o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos também encaminhando para o Rio Grande do Sul amanhã 15 profissionais, 15 homens do Corpo de Bombeiros, que incluindo mergulhadores, especialistas em desastres naturais, enfim, nosso pessoal especializado em resgate. Além desses 15 homens que nós estamos encaminhando, também tem outros 15 homens que são especialistas da área de saúde para atuar em hospitais, e eles estão aqui de prontidão. Na hora que o Rio Grande do Sul demandar, nós estamos também pronto com esse pessoal para fazer esse embarque. Em solidariedade às vítimas do Rio Grande do Sul, nosso Teatro Amazonas está iluminado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, verde, vermelho e amarelo, e o teatro vai ficar iluminado até sábado agora. Sábado, o Wendel Pinheiro e sua banda vai estar fazendo um show solidário ali no Largo São Sebastião, às 19 horas, a partir das 19 horas até as 22 horas. Também será um ponto importante de arrecadação e tem o apoio da nossa estrutura do governo, da Secretaria de Cultura, Sejusc, SEAS, Defesa Civil, enfim, todo o nosso pessoal de apoio vai estar lá também para dar orientação e também para fazer a arrecadação de água e também de alimentos não perecíveis. E nós estamos também, nessa campanha de arrecadação que nós estamos iniciando aqui, a gente tem alguns pontos em que essas entregas podem ser feitas.
nos nossos centros de convivência, sábado agora, né? Sábado, centro de começa sábado essa campanha de arrecadação, então nossos centros de convivência estão abertos para que essas entregas possam ser feitas lá. E só fazendo aqui uma correção, na verdade são mais de 70 mil copos de água. Estão indo 30 mil? Estão indo 30 mil agora e a gente vai encaminhar mais 70 mil. No total, nós estaremos encaminhando 100 mil copos de água tratada. E nesse primeiro momento, 30 mil, e a gente vai estar combinando essa logística. Entendi. Então a gente está combinando aí essa logística para o envio desse material aí para o Rio Grande do Sul. E essas entregas que serão feitas lá nesses centros de doação que a gente também vai encaminhar para o Rio Grande do Sul. Enfim, são essas as informações que nós tínhamos para essa manhã aqui com a imprensa e a gente está à disposição agora dos jornalistas. Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITVC M7 Brasil, nós estamos aí acompanhando essa coletiva de imprensa com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, dando detalhes sobre a ajuda humanitária que está sendo levada para o Rio Grande do Sul. O governador falou também da liberação do alvará para a dragagem de alguns municípios do interior do nosso estado e a antecipação do trabalho que está sendo realizado para amenizar a estiagem neste ano de 2024. São assuntos de suma importância para a sociedade, até porque nós acompanhamos ano passado uma situação bastante alarmante em relação à seca aqui no estado do Amazonas, mas, de antemão, o governador deu essas notícias importantes, além da ajuda que está recebendo por parte de diversas secretarias, da ajuda técnica, mas também do trabalho que está sendo executado pelo Ministério do Meio Ambiente e Sustentabilidade e também outros ministérios que se envolvem nesse contexto sobre a estiagem deste ano. Nós estamos apenas aguardando alguns detalhes que o governador vai falar agora, vai responder algumas perguntas dos colegas jornalistas, mas de antemão foram essas informações precisas, até para que a gente não possa mais uma vez ser pego de surpresa em relação à estiagem que aconteceu ano passado. Uma situação bastante lamentável, uma situação que realmente deixou muitos irmãos ribeirinhos isolados por diversos dias e durante alguns meses também. Mas, meus amigos, o detalhe é que, por determinação do próprio governador, os órgãos estaduais já trabalham nesse monitoramento e no planejamento prévio de ações diante da possibilidade de uma nova estiagem severa no estado do Amazonas, além de realizar orientações aos demais poderes, comércios e concessionárias de serviços públicos. Vamos ouvir o governador mais uma vez. Desse mês de maio, em homenagem, naturalmente, ao Dia das Mães. Ainda falando sobre essa ajuda ao Rio Grande do Sul, nós estamos com pontos de arrecadação de água e também de alimentos, além dos centros de convivência, na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado do Amazonas. E os centros de convivência, o Centro de Convivência da Família. É importante que as pessoas atentem para a validade dos produtos, tá? Alimentos não perecíveis e também água. A nossa Secretaria de Meio Ambiente também está à disposição, isso a pedido da deputada Joana Dark, para receber ração para os pets e também medicamento para os pets lá. Essa também é uma grande demanda. Se vocês observarem aí no noticiário nacional quanto de animais estão sendo resgatados, cachorro, gato, cavalo, enfim, uma série de animais, e esses animais também precisam dessa proteção. E a gente está fazendo um trabalho também, vai começar a fazer um trabalho de repatriar amazonenses que estão lá no Rio Grande do Sul e que têm o interesse de voltar ao estado do Amazonas. Então, esse trabalho da imprensa é importante, e quem tiver
familiar no Rio Grande do Sul e que tem interesse em voltar para o estado do Amazonas, entra lá no site da nossa Defesa Civil, lá tem um telefone para disponibilizar as informações e também tratar, né, como é que vai ser feita essa logística para trazer essas pessoas até o estado do Amazonas. Vamos lá, então. Bom dia, governador, autoridades, colegas da imprensa. Thaís Magalhães, do Sistema Encontro das Águas. Governador, explica para a gente sobre essas ações de enfrentamento à estiagem desse ano, em quais pontos vão ser executadas essas ações e o que está previsto dentro delas, e sobre a campanha de arrecadação, sobre como é que as pessoas podem fazer para participar. Com relação à questão da estiagem, nós já reunimos com os nossos secretários das pastas envolvidas diretamente para mitigar esses efeitos, para a gente começar a dar vazão àquelas ações. Há algumas ações iniciais que nós já startamos, como, por exemplo, comunicado às empresas, às instituições que fornecem serviços básicos, como energia elétrica, fornecimento de água, a FIAN, a CDL, para que possam, com antecedência, enviar mercadorias para o interior, para que possam estocar combustíveis, para que possam fazer o estoque necessário e a prevenção necessária para que a gente não tenha no interior desabastecimento. E aí a gente tem um outro aspecto, que é a questão da atividade econômica. Então, há uma preocupação por parte da indústria, dos setores produtivos do estado do Amazonas com relação à navegabilidade, principalmente do rio Amazonas, ali no trecho do Tabocal, com a vinda de insumos para a Zona Franca e também de outros produtos para o comércio e a saída, consequentemente, desses produtos acabados para outros mercados. E vale dizer que o período da estiagem aqui, que é ali no auge, setembro e outubro, coincide com a véspera da Black Friday e também das festas de fim de ano, Natal e Réveillon. Então, essa data é muito importante para o comércio e também para a indústria no estado do Amazonas. Então, a gente tem tido essa preocupação com relação à dragagem antecipada dos rios. Hoje nós estamos entregando as licenças ambientais através do nosso IPAAM para que efetivamente já esteja toda essa questão ambiental regularizada para que o trabalho inicie o mais rápido possível. Tudo que eu estou falando aqui, eu já tive junto ao governo federal, expondo a preocupação que nós temos com relação à estiagem desse ano, de que deve ser uma estiagem muito severa. E a gente está caminhando com um planejamento, junto com os nossos homens do Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Meio Ambiente e IPAAM, para o combate dos incêndios, combate ao desmatamento, e a gente já tem um planejamento para a distribuição de cestas básicas, para a distribuição de água potável e também a instalação de microsistemas de abastecimento de água. Com relação às doações ao Rio Grande do Sul, nós estamos lançando hoje a nossa campanha. A doação, as entregas podem ser feitas no sábado, nos pontos que eu já citei aqui, nos centros de convivência, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado do Amazonas, e medicamento e ração para pets podem ser entregues lá na nossa Secretaria de Meio Ambiente. Bom dia, governador. Carla Mello, Rede Amazônica. O senhor acabou de falar sobre essas ações primordiais, principalmente em relação à dragagem. O senhor disse que tem previsão para iniciar dragagens ali na região do Madeira, que foram os mais impactados. Madeira, Tabocal, perdão. Esqueci isso. Rio Amazonas, Madeira e Rio Negro. As áreas realmente... Rio Negro não, Solimões, perdão. Rio Solimões. Então, inicia a dragagem em junho. Essas licenças já foram liberadas. As licenças nós estamos liberando hoje. Entendi. Além disso, uma das imagens, das piores imagens que a gente mostrou durante a estiagem foram a morte dos botos, lagos, enfim. Qual a ação ambiental que está sendo prevista para evitar esse cenário novamente na estiagem desse ano? A gente está trabalhando com os especialistas para entender que ações é que a gente, que medidas é que a gente pode tomar. Mas, nesse caso, é muito complicado a gente tomar qualquer ação preventiva. E a gente tem tentado entender com os especialistas como é que a gente faz isso, como é que a gente monta estruturas, juntamente com INPA e com outras instituições, com Polícia Federal, por exemplo, com o Ministério Público Federal. A gente tem um grupo de trabalho montado para que a gente possa monitorar isso e possa tomar decisões e ações. O Estado sozinho não consegue conter situações como essa. A seca, na proporção que nós tivemos no ano passado,
nos trouxe e nos traz um prejuízo muito grande e de coisas que acabam fugindo ao nosso controle, né? No ano passado, por exemplo, nós tínhamos a previsão de que teríamos uma seca, mas ninguém imaginaria que o Rio Negro, o Rio Amazonas, baixasse tanto a ponto de não permitir a passagem de uma grande embarcação. Isso nunca aconteceu antes no estado do Amazonas. Então, tudo isso nos deixa aprendizado e a gente vai, com a ajuda dos especialistas, trabalhando para que a gente possa conter situações como essa. Mas não é tão simples como a gente imagina. Há uma dificuldade muito grande, sobretudo para proteger a fauna nesse sentido, para proteger a vida aquática, né? Governador, bom dia para o senhor, às autoridades presentes, aos colegas da imprensa, Charles Fernandes, Rede Tiradentes. Governador, nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, mesmo assim enfrentamos uma vazante histórica, né, recentemente, e aí a previsão de uma outra vazante também já. O senhor tem visitado muito o interior do Amazonas, visitado alguns municípios, né, se não todos, né, o senhor tem visitado justamente para aparelhar, o que a gente percebe aí na sua fala, que o senhor está tentando aparelhar ao máximo, né, os municípios para que eles possam se preparar para enfrentar essa seca, né, que deve atingir também o estado do Amazonas. Gostaria de saber do senhor em relação às medidas preventivas, e o senhor já falou algumas, né, mas eu queria que o senhor falasse em relação a uma iniciativa que foi utilizada na última vazante, que é as unidades móveis flutuantes de estação de tratamento de água, que foi uma boa alternativa. Muitos ribeirinhos conseguiram consumir essa água potável de forma eficiente. Eu gostaria de saber se esse projeto vai ser ampliado, já está trabalhando com mais recursos para essa nova vazante, que deve acontecer, e também em relação à entrega dos mantimentos da ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. Quando que esse mantimento chega? Quando que essa ajuda chega ao Rio Grande do Sul? E eu tenho mais uma outra pergunta aqui, que é relacionada à questão do trabalho de repatriação. Gostaria que o senhor desse mais detalhes em relação ao trabalho de repatriação dos amazonenses que estão lá no Rio Grande do Sul, de uma forma mais pedagógica, né? Como é que eles devem fazer para fazer? Tá bom. Bom, com relação ao material que nós estamos mandando daqui e também os nossos homens do Corpo de Bombeiros, essa ajuda deve chegar lá em uma semana, mais ou menos. Os nossos bombeiros, por exemplo, estão partindo amanhã às 5 horas da manhã e a gente vai pela BR-319 e a gente vai levando toda uma estrutura, porque a gente vai levando carro, vai levando equipamento de mergulho, equipamento de salvamento, inclusive mantimento, né? A gente vai levando para... Enfim, a gente está trabalhando num processo de autossuficiência, em que a gente chegue lá e que a gente não precise demandar mais outros recursos, como, por exemplo, alimentação e água potável. A gente está levando tudo daqui, e os equipamentos, inclusive, para resgate lá no Rio Grande do Sul. Da mesma forma que o material que está saindo daqui, os copos de água potável, está indo de Balsa até Belém, e de lá vão pegar a estrada para chegar lá no Rio Grande do Sul. Com relação à questão do repatriamento, nós ainda não temos esse número de quantas pessoas do estado do Amazonas estão lá e que têm interesse de voltar ao estado. A gente tem informação de algumas pessoas que já procuraram o estado. A gente está disponibilizando um número no nosso site da Defesa Civil do estado do Amazonas. Então, as pessoas interessadas entrem no site, né? Tanto quem está aqui em Manaus, os parentes que estão aqui no Amazonas e também aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul, podem acessar o site, tem um telefone e a partir desse telefone entra em contato que a gente vai avaliar caso a caso para a gente começar esse processo de trazer essas pessoas. O site da Defesa Civil do Estado do Amazonas, entendeu? Entra lá no painel do clima também, no painel do clima, que é o nosso site, tem todas essas informações também disponíveis, tá? Sobre as estações de tratamento, nós já instalamos aproximadamente 700 microabastecimentos de água. São estruturas, né, com filtro, em que se capta a água, seja do rio, seja de um poço, seja de uma cacimba, e em 4 horas essa água está pronta para o consumo, de acordo com as normas que são estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde. E inclusive também pela ANAEL e pelos órgãos de controle da qualidade da água. Nós estamos
trabalhando para que a gente amplie isso e coloque na maior quantidade possível de comunidades, e inclusive nos próximos projetos que a gente está prevendo agora, que a gente também possa fazer a perfuração de poços profundos de até 200 metros de profundidade, porque mesmo durante a seca a gente vai lá buscar água do aquífero, né? Especialmente do Alter do Chão. É o que a gente vai fazer, por exemplo, lá no município de Parintins. Então a gente vai buscar água de qualidade e que a gente vai ter essa água mesmo durante o período de estiagem. Nós tivemos agora no PAC Seleções aprovado recursos na ordem de 50 milhões de reais para a gente ampliar esse nosso programa, que a gente vai para esses 12 municípios, incluindo a cidade de Manaus, as comunidades aqui no entorno, com a montagem desses microsistemas de abastecimento de água e, em alguns casos, a perfuração desses poços profundos. A nossa previsão é que a gente possa montar pelo menos uma unidade móvel em cada calha de rio, onde vai haver essa dificuldade. 20 estações. Então, a nossa preparação é de 20 estações de tratamento de água móvel. São filtros que ficam em cima da balsa, ou pode ser de barcos. A gente fez lá em Parintins, aqui no Baixo Amazonas, dentro de um barco, e é toda uma estrutura com torneira preparada lá para o cidadão chegar lá com o seu galão de água na sua rabeta, ou então na sua canoa, e fazer o abastecimento de água. Então, são unidades que ficam em locais onde há uma concentração de comunidades, e a gente fica num ponto estratégico ali onde as pessoas têm acesso a essa água potável. Obrigado, meus amigos. Muito bem, meus amigos, assim encerramos a nossa participação aqui na sede do Governo do Estado do Amazonas. Uma boa notícia que o Governo do Estado do Amazonas já antecipa aí uma possível estiagem 2024 com diversos trabalhos em todos os municípios do interior do nosso estado. Falou também sobre uma repatriação que será feita nos próximos dias de amazonenses que estão aí ilhados no estado do Rio Grande do Sul. E o governador falou também do trabalho humanitário, da ajuda humanitária que será entregue para os nossos irmãos sulistas que infelizmente sofrem com as cheias no sul do nosso país. Mais informações vocês vão poder acompanhar dentro da nossa programação. Acesse o nosso site, cm7brasil.com. Até mais.